Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Todo mundo bem, né? Quantos veio perder tempo aí? Diga amém. Amém? Quantos já está fazendo o que veio fazer aqui? Eita. Você veio aqui adorar a Deus, né? Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. A comida, o alimento, irmão, você passar o mês todo se alimentando com comida saudável. Uma colherzinha de uma comida estragada joga tudo a perder. Viu? Então assim é o público. Às vezes o pastor fica trazendo uma mensagem sadia o tempo todo, aí um pregador de fora que não conhece, dá uma fermentinha, a Bíblia diz que uma pitadinha de fermento leveda toda a massa. Talvez aquele alimento que foi alimentado o mês todinho, uma palavra ruim joga tudo a perder, viu? Lembra do seu filho? Às vezes você fica 10, 15 anos educando ele vai um dia na escola, parece que desfaz todo aquele ensinamento do pai, num dia de aula. Num dia de aula, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. E Jesus disse assim, que nós não somos conhecidos, né, pelos nossos dons, pelos frutos. E a mesma árvore produz os dois frutos, do bem e o do mal. Lembra lá de Gênesis? A mesma árvore produz o fruto bom e o fruto mau. Tiago diz que nós somos a árvore, e essa nossa árvore, a mesma língua que às vezes estamos aqui adorando a Deus, quando sair de fora já estamos falando mal do irmão, não é assim? Porque você que vai decidir o fruto que você vai produzir. A mesma língua adora a Deus aqui, lá fora já está falando mal do irmão, do pastor, da igreja. É assim? Então você decide que tipo de árvore você é, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal é uma árvore só, só que ela produz esses dois frutos, e essa é a língua. A flecha do céu é a palavra. Quando Jesus pega a palavra e atira lá no seu coração, no seu coração. Essa palavra tem que produzir. Jesus disse para um dos maiores pregadores do mundo, ele chamou de raça de víbora, produza frutos dignos de arrependimento, porque a mensagem estava como hoje, não produzia arrependimento de ninguém, só euforia. Os crentes vêm para cá, o culto foi abençoado, não se arrependeu de nada. Apocalipse, perde o cinto. Quantos nunca me viram aqui? Levanta a mão. Todo mundo só nunca me viu, né? Amém? Apocalipse capítulo 3. A igreja dos últimos dias. Vai ser um tema para me limitar aqui no tempo, viu? Minha esposa disse que eu falo muito, se deixar eu falando. Essa semana passada eu fui dar uma ministração no seminário. Eles colocaram 5 horas para eu falar direto sem parar. E daí não acabou o assunto. Acabou o tempo e não acabou o assunto. Amém? Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Versículo 14 ao 22. Apocalipse 3. Para nós entendermos, para nós não ficar distraídos na igreja. Viu? As profecias estão se cumprindo debaixo do nosso nariz. E nós estamos desapercebidos, como se fosse causa natural. Muitos vão dizer que vai ser tempo de surpresa, mas a Bíblia já está anunciando muito tempo. Os irmãos vão ver aqui o retrato dessa igreja. 7ª carta à igreja de Laodiceia. Diz assim, versículo 14: e ao anjo que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem é quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouros
provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, não é os crentes, é só aqueles que vencer. Tem muitos que não vão vencer. Lhe concederei que assente comigo no trono de meu Pai, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido para ouvir? Quem tem ouvido para ouvir? Ouça. Esse aqui é uma das habilidades, um dos dons mais difíceis de se adquirir no céu. É o dom de ouvir. Escutar, você tem 2 ouvidos aí. Tiago falou muito bem disso. E você às vezes escuta tudo e não ouve nada. Ouvir é uma habilidade que se abre no coração, é o ouvido do coração. Você ouve é pelo coração. Por isso que Jesus se preocupou dizendo assim: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. As pessoas não querem mais ouvir. Elas vêm para um culto como esse, elas só querem falar, só querem cantar. Se o pastor não der a oportunidade para eles, volta para casa endemoniado. Eu tinha que falar, era a minha oportunidade, eu tinha que cantar, eu tinha que pregar, eu tinha que ir na saudação. E volta para casa porque revoltado, porque não falou. Eles não querem mais ter a habilidade de se assentar para ouvir. Então Jesus se preocupou com isso, que ele disse que a fé, ela vem pelo ouvir. Quando você está aqui, eu falando aqui, você está escutando. Você ouve é quando você pega na sua casa, que nem o salmista disse lá, Salmo, que você vai meditar na palavra, você mesmo vai falar. Quando você fala, você vai ouvir. Não é quando eu estou falando, não é quando o pastor está falando, é quando você mesmo fala. Quando eu falo, você só escuta. Só escuta. O livro do Apocalipse é a carta Queller de Deus, é a fonte Queller. Esse livro é o livro mais extraordinário, é o único livro que o autor mesmo é o próprio Deus. Todos os outros livros foram inspirados, mas o livro do Apocalipse não, foi ele ditando. João escreve, e ele ia falando, ia mostrando, escreve, João, assim, isso aqui não, João, isso aqui, escreve isso aqui não, tira isso aqui era o próprio Deus. Isso aqui é um livro que o próprio autor é Deus, porque ele é a última oportunidade para o mundo. Ele é o último, além de ser uma carta, ele é um convite, é o último aviso de Deus para a terra, e é um convite. Quando os irmãos nos acompanham aí, quando você é convidado para uma festa de gala, o anfitrião, ele manda um convite para você. Naquele convite, você não vai poder entrar na festa de qualquer jeito. O anfitrião coloca no convite a roupa que você tem que vestir, o calçado que você tem que ir, o penteado que você tem que ir. Você não pode falar, não, eu me sinto à vontade assim. Chega lá, tem um porteiro na frente que não deixa, mesmo você sendo convidado, você não entra, porque tem um padrão para entrar na festa. Assim é o livro do Apocalipse, ele é o convite de Deus, e no final do convite, Apocalipse 21, tem uma lista, e ele disse assim: se o seu nome não estiver no convite, não vai entrar. É o convite, e ele colocou nesse convite um tipo de comportamento que você tem que proceder a partir do momento que você foi convidado. Todos nós somos convidados, muitos não vão chegar lá, porque ele diz aqui, somente aqueles que vencer, somente os que vencer vai chegar lá, vai entrar na festa. E lá tem um convite, ele disse lá, Apocalipse 21, versículo 11 para frente, ele diz: ficarão de fora. O convite está escrito dessa forma lá: ficarão de fora. Aí ele colocou a lista das pessoas que não vão entrar, mesmo sendo convidado. Vai estar alguém e olhar lá, cadê o seu nome? Mas você não viveu dessa forma. E esse aqui é o convite de Deus. Apesar de ser um convite, a última mensagem dele, ele também, além dele convidou, colocou o seu nome no convite, e ele pagou todas as despesas. Viu o que ele falou aqui? Aí ele
se apresenta para essa igreja e ele disse: eu aconselho que de mim compres, porque era uma igreja que testificava dela mesmo. Essa igreja aqui é uma bênção, essa igreja tem tocador bom, cantor bom, tem som bom. Era uma igreja que testificava dela mesma. Testificava dela mesma. O livro do Apocalipse começa Jesus dizendo assim, revelação, João escrevendo, revelação. É o único livro de toda a Bíblia Sagrada que foi escrito na linguagem do homem. Na linguagem do homem. Todos os outros, eu sempre citei aqui que religião não precisa de revelação, mas a graça precisa. Mas o livro do Apocalipse, Deus escreveu na linguagem do homem. Quem está dificultando ela é a teologia, por causa das figuras enigmáticas que tem nesse livro sagrado. As pessoas às vezes até testificam, o pastor falou de morte aqui, testifica, mas fala do céu, mas não quer ir para lá. Fala, você tem que passar pela morte, cidadão. Viu os 3 jovens que foi ali da devocional aqui? A pitadinha de dúvida que surgiu neles, eles dizem: se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Aí vem a dúvida, mas isso aqui é uma dúvida terrível. Os homens cheios de fé, não terminou não o versículo, o coração já encheu de dúvida. Meu Deus do céu, mas se Ele não livrar, como é que ele falou que se Deus quiser? Mas, preposição adverbial de condição, desse colocou aqui. E Jesus vira para ele e diz: escreve, João, as coisas que tem visto, passado, as que são, e as que depois dessas virão. E as coisas que tem visto, ele viu o sofrimento de Jesus, a morte. As coisas que são, ele está contemplando a igreja nascendo. E as coisas que depois dessa virão, a eternidade. João foi o único apóstolo que o ministério dele não terminou ainda. Ele passou lá no templo, ele viu o passado, viveu o presente, e ele veio aqui para o futuro. Ele passou aqui no nosso tempo, na nossa geração. Ele viu eu aqui hoje pregando, está lá na linha de chegada. Na linha de chegada. Esperando para concluir, dizendo: está vendo? Esse daqui leu o convite, entendeu o convite, e procedeu a sua vida agora de acordo com o requisito que esse convite agora colocou para eles viver. Que eu não tem como eu ser uma nova criatura e viver com as práticas velhas. Não existe. Não tem como eu ser uma nova criatura e não ter mudança de vida. Não existe essa possibilidade. Paulo diz que assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Aquela prática de mentira que ele vivia antes, ele não faz mais. Ele enganava o seu irmão, ele não engana mais. Ele falava mal para o seu irmão, ele não fala mais. Tudo se passou, eis que tudo se fez novo. Novo. O livro do Apocalipse tem 22 capítulos, 404 versículos, 12.000 palavras. É um mapa, é uma evocação de 7. Dos 66 livros da Bíblia Sagrada, 36 fala do livro da palavra 7. O arco-íris tem 7 cores. O terceiro homem, o nome dele era 7. Josué rodeou 7 voltas. Existem 7 pontos cardeais. Existem 7 notas musicais. O livro do Apocalipse é uma evocação, é um mapa. Deus deu um código para a igreja. Só nesse livro a palavra 7 aparece 55 vezes. 55 vezes. É uma evocação. 7 igrejas, 7 trombetas, 7 selos, 7 bênçãos. É um mapa. É um mapa que Deus deu para a igreja. Para a igreja. E ele falando dessas 7 igrejas, os irmãos observaram, está no capítulo 5, por que ele deixou Israel de fora? Ele escreveu para a Ásia Menor. Hoje lá é a Turquia. Está vendo a Síria? A Síria guerreando lá com Israel. A Síria antes tinha um nome, o nome era Persa, Medo Persa. Medo Persa. Medo Persa. E Deus faz esse emaranhado. Escreve aqui para essas 7 igrejas que está fora. Tem um pouquinho que está escrito aqui no livro, no capítulo 5 do Apocalipse. Porque qual é o papel de Israel na graça? Tem o papel dele na graça. Por que ele não assumiu o controle para eles mesmos estar pregando a mensagem? Tem o papel deles na graça.
Em outra oportunidade nós falamos qual que é o papel de Israel. Por que ele não entrou e assumiu toda a responsabilidade? E por que o livro do Apocalipse não foi direcionado para nenhum território de Israel? Todo ele foi para a Ásia Menor. Ásia Menor. E Jesus falando aqui dessas 7 igrejas, que é 7 períodos da igreja. Os teólogos dizem que pegando as 6 igrejas, fazendo um misturado dela, misturando tudo, saiu a 7ª, que é a igreja de Laodiceia. Laodiceia. Pegou todas as igrejas e o resultado é Laodiceia. É 7 períodos da igreja: Efésio, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Laodiceia. Os 7 casas das igrejas e 7 templos da igreja. 7 templos da igreja. Laodiceia, na época de Jesus, ela tinha outro nome. O nome dessa cidade era Diósporo, cidade de Deus. Cidade de Deus. No ano 33, um parente do imperador Tito pegou a sua comitiva toda e foi lá para destruir essa cidade. Só que ele pegou na comitiva e colocou a sua esposa junto. Levou a sua esposa junto. O nome dela era Laodícia. Ele levou a esposa junto. Quando eles chegaram lá, a esposa se encantou com a cidade, porque lá tinha águas temáticas, como Caldas Novas, águas quentes, tinha pomares bonitos, e a esposa dele tinha tendência para o empreendedorismo. E ela, quando viu o esposo dele queria destruir, ele disse: não destrói essa cidade, porque eu me agradei dela. E ele, dessa forma, falou: não vou destruir, vou te passar essa cidade. Lá se tornou um porto de comércio. Ele chama agora, o imperador chama os anfitriões daquelas cidades, os anciãos, e diz: eu ia destruir essa cidade, mas minha esposa se encantou. Eu vou fazer uma condição com vocês: não vou destruir, mas em contrapartida nós vamos mudar o nome dessa cidade de Diósporo para Laodiceia. Esse é o retrato. Por isso que Jesus aqui falou de colírio, porque foi a primeira cidade do planeta Terra a desenvolver o que nós usamos de colírio. Foi lá que foi criado o colírio, para se pingar nos nossos olhos. Foi lá onde se desenvolveu o que nós chamamos hoje da indústria, da roupa, daqueles que fabricam roupa. Começou lá a produzir roupa de marca, como se diz hoje. Foi nessa cidade. Por isso que Jesus se apresenta a ela como mercador. Ele diz: eu aconselho. Ele está falando de dinheiro aqui, eu aconselho, porque tudo na Bíblia envolve dinheiro. Está vendo essa cadeira que você está sentado aí? Custou dinheiro. Está vendo esse microfone aqui? Custou dinheiro. Está vendo essas lâmpadas aí? Está consumindo dinheiro. Tudo precisa de dinheiro. Tudo. Margaret Thatcher foi uma vez dar uma saudação na ONU, a primeira-ministra do Reino Unido. Ela é conhecida hoje, você já pode até ter assistido filmes sobre ela, lido livros sobre ela. Ela é conhecida aí como a Dama de Ferro. A Dama de Ferro. Ela dando uma saudação na ONU, ela falou do bom samaritano. Ela disse: o mundo está cheio de boa intenção, mas de boa intenção o inferno está cheio. Isso ela dizendo na ONU. O bom samaritano não tinha só boa intenção, ele tinha dinheiro, como que ela falou. Ele tinha dinheiro, a intenção dele era boa. Ele chegou no cidadão que estava ali e disse: cuida dele. E ela hospedou ele, trata das feridas dele, e eles colocou ele lá no hotel de luxo. Falei: cuida dele, tudo que ele consumir aí, quando eu voltar eu pago. Ele tinha boa intenção, mas também tinha dinheiro. Por isso que Jesus falou dessa igreja dessa forma: aconselho que de mim compre ouro, porque a igreja é o espelho de Deus na terra. Não tem como um miserável ajudar outro miserável, porque os dois estão passando necessidade. A igreja de Laodiceia é esse fogo. Jesus diz: e ao anjo da igreja que está na Laodiceia, escreve. E ele diz para todas elas, ele começa apontando, dizendo: eu conheço as tuas obras. Não adianta você chegar aqui e dizer: ah, Deus, eu orei muito, jejuei muito. Ele diz: eu conheço as tuas obras. Das 7 igrejas, Deus tinha uma palavra de elogio e crítica para 4 delas: Efésios, Pérgamo, Sardes e Tiatira. Para 2 delas, Deus só tinha elogio: Esminas e Filadélfia. E para a última, Deus só tinha crítica.
que é essa igreja dos últimos tempos. Deus só tinha crítica para ela. É o 7 período da igreja. A igreja de Efésio é a igreja do amor perdido. A igreja, ele diz para a igreja de Efésio: eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Esse é um período da nossa vida. Às vezes nós, novo convertido aqui, naquela euforia, o pastor fala: irmão, o novo convertido aí, ele quer estar em todos os cultos, quer estar em todas as vigílias, quer visitar todo, quando vai passando, os irmãos mais velhos começam a matar o irmão mais novo. Não, quando eu era novo convertido eu também era assim, irmão, isso aí não dura muito tempo não, né? Esse irmão é só fogo de pai, daqui um dia está do meu jeito aqui, frião. Não é assim? Por isso que Jesus disse que os últimos serão os primeiros, porque os primeiros estão no primeiro amor. E Jesus disse: olha, eu aconselho que não prossiga, volte lá atrás e busque o primeiro amor. Não continue andando, achando que é vantagem você chegar aqui dizendo, contando testemunho, quando eu não, não, você está em pecado. Ele disse: volte lá atrás. Jesus mesmo, se você não voltar, ele disse: eu não vou enviar Satanás, os anjos, os demônios, não. Ele disse: eu mesmo vou contra ti. Olha a palavra forte do rei. Não é Satanás que vai vir contra você, é eu que vou vir contra vocês. E a Bíblia diz que agindo ele, ninguém impedirá. Eu vou contra vocês. Se vocês continuarem aí só andando, contando vantagem, mas eu vou vir contra vocês. Esmina, a igreja perseguida. Todos nós temos esse período de perseguição. Mesmo fisicamente, não, a igreja está, não, o povo está me perseguindo, o irmão está falando mal de mim. Nós passamos por esse período e pega a igreja mundana. A igreja mundana, esses períodos. Tiatira, a igreja profana. Sardes, a igreja morta. Filadélfia, a igreja é um exemplo, a igreja missionária. A igreja missionária. E essa última, que é lá a Odisseia, que representa os nossos dias de hoje. A igreja rica, que representa a mornidão. Por isso Jesus disse: vocês acham que vocês são ricos, vocês testificam de vocês mesmos que vocês não precisam de nada, já tem tudo, tem do bom e do melhor. É um período que a igreja tem de tudo. Mas vocês, olha lá, o linguajar que Jesus usou: vocês são desgraçados, pobre, miserável e nu. Se fosse eu falando aqui, se não tivesse na Bíblia, irmão, as palavrão desse irmão falando, vamos tirar ele do público, está xingando em cima do público. Não é assim? Mas aqui agora não é mais o cordeiro. A última visão que João tinha de Jesus, ele viu o cordeiro pendurado na cruz, todo ensanguentado. Era essa visão que Jesus tinha de Jesus, todo ensanguentado. As pessoas tinham cuspido nele, batido nele a noite todinha, esbofeteado a cara dele, rasgado ele do lado. O cordeiro, rasgaram ele do lado, sofreu, todo ensanguentado. Isaías diz, todo desfigurado. Era essa mensagem, essa visão de Jesus, que João tinha de Jesus. A última visão que ele teve, que ele carregava com ele aqui na mente. Mas quando ele chega na ilha de Pátmos, esse é o último apóstolo, aquele tinha 86 anos de idade. O imperador Domiciano tentou matar ele de todas as maneiras. Teve um dia que ele chegou no Coliseu Romano, convida todo o estádio, encheu aquele Coliseu e manda colocar um tacho crente. E encheu de óleo, mandou colocar fogo das 7 da manhã ao meio-dia, e óleo, uma taxa quente. Quando deu meio-dia, foram lá e pegaram João, amarrado, um velhinho todo de cabeça branca, 86 anos de idade. Eu acho que foi ali o primeiro tratamento de pele da história. Primeiro tratamento de pele com óleo. Pegou o velhinho no tacho quente. O historiador Flávio José diz que os homens que jogaram ele, a quintura era tão grande que eles caíram mortos. E jogaram João nesse tacho quente. O imperador ficou de pé lá olhando, agora vai virar só lama lá dentro. De repente o velhinho saiu brilhando lá de dentro do tacho quente, brilhando. Todo mundo começou a glorificar Deus. Sai lá e disse: não tem jeito de matar esse homem. Pega ele, amarra ele, coloca no navio e manda para essa ilha.
dizendo agora lá vai passar os últimos dias dele lá, não tem mais retorno, não tem mais retorno. E ele carregava essa imagem de Jesus na cabeça. Ele na ilha de Patmos, achando que era o fim, de repente o céu se abre, e ele vê agora não aquela figura toda deformada. Ele diz que olhando para ele, seus cabelos eram brancos como a neve, os olhos como chama de fogo. Não era mais aquele cordeiro, não era mais aquele cordeiro sofredor. No seu peito tinha um cinto, na sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele diz, quando viu aquilo nos seus pés como latão reluzente, ele caiu como morto. Ele caiu como morto. Aí Jesus foi lá e disse, João, sobe para cá, João. Eu vou escrever agora aqui um convite para você levar para a minha igreja. Para a minha igreja. Vou escrever esse convite aqui, você leva para a igreja. E testifica dela. Parece 22 vezes a palavra testifica. Testifica essas coisas. Testifica essas coisas. Testifica essas coisas. Jesus fala dessa forma. Quando ele chega lá, ele viu seus pés como latão reluzente, seus olhos como chama de fogo. Ele disse, escreve, João, agora essa igreja de Laodiceia. Você escreve, eu repreendo. Ele disse, eu repreendo e castigo todos aqueles que eu amo. Todos aqueles que eu amo. Eis que eu estou à porta. Essa igreja que se intitulava como rica, que testificava dela mesma. Por isso Jesus veio como mercador. Eu dou um conselho para ti. O que Jesus está dizendo? Eu aconselho que de mim compre ouro. Compre ouro. O que Jesus está colocando e enquadrando todo cidadão da face da terra aqui. Porque ele disse, ele deu uma lista do que ele veio fazer lá. Lucas 4, ele deu uma lista. A primeira mensagem que ele pregou foi falando de Isaías capítulo 61, quando diz, o Espírito de Deus está sobre mim. Quando ele fala isso, ele agora coloca uma lista do que ele veio fazer e do que a igreja tem que continuar fazendo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Não é levar um evangelho pobre, viu? É evangelizar os pobres, porque ele sabia que quando o evangelho chegasse no pobre, ele deixaria de ser pobre aqui. E teria uma mudança de vida. A proclamar a liberdade, é o que ele falou. Tirar as pessoas do cativeiro. A falta é um cativeiro. Ninguém que está faltando tudo lá em casa fica, glória a Deus, aleluia, mas daqui só tem água para beber. Não tem, o gás acabou, a energia está cortada. Glória a Deus, ninguém fica nisso. Pode entrar na casa de alguém que está faltando, ele não está lá cabisbaixo, triste, moribundo, preocupado. Porque Satanás não é vantagem para ele que você morra como crente fiel. Não é vantagem para ele que você como crente morra. Porque ele sabe que se você como crente fiel, você vai morrer e vai para o céu. A vontade dele é que você viva uma vida aqui sem resultados. Não tem resultado nenhum. Tudo que faz dá errado. Todo testemunho que vem aqui é falando do diabo. O diabo destruiu, o diabo me bateu. Todo testemunho é do diabo. Você não sabe testemunhar de Deus, só do diabo. O diabo ele me matava. Quando era do mundo eu roubava, matava, destruía. Mas agora eu sou de Deus e glória a Deus, aleluia. Agora acabou a minha vida. Não sabe contar a bênção, viu? Por causa do sistema. Você vê uma novela, ela fica passando 6 meses. O bandido vence 6 meses. No dia que o artista vence, a novela acaba. Você que assiste filme, aí você vê que o filme fica 2 horas passando, o bandido vencendo o tempo todo. Na hora que o moço vence, o filme acaba. Ninguém sabe contar depois da vitória. História, viu? Está vendo como que é? Aí você se enquadrou no sistema. Você só sabe contar o que o diabo faz na sua vida. O que Jesus faz depois, não sabe mais. Jesus chega aqui para essa igreja e aconselha. Eu sei, o que ele falou, ele repetiu isso aqui para todas elas. Eu sei todos os períodos que você vive como crente. Deus, ele diz, eu conheço as suas obras. Eu sei as suas obras. Eu conheço as suas obras. Para todas elas ele repete a mesma coisa. Eu conheço. Não adianta. Não, eu já sei as suas obras. Eu conheço. Não precisa você chegar aqui. Ele já sabe o que você vai fazer, o que você está fazendo aqui. Por isso que ele diz que a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. E é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Enquanto eu estou falando aqui, ela está indo onde a medicina não vai. Está indo lá na divisão da sua alma e espírito, nas juntas e medula. E ela é rápida para discernir
os pensamentos e a intenção do seu coração aqui nessa noite. Nessa noite. Deus está fazendo tudo isso enquanto eu estou falando e você não está nem percebendo. Nem percebendo a gravidade, a intensidade do poder dele que está fazendo aqui na sua vida agora. Por isso que quando você investe esse período aqui com ele, ele vai saber retribuir. Porque quando você investe, isso aqui é um investimento. Um culto desse aqui é um investimento. Então essa igreja aqui que ele deu esse mapa, ele falando dos últimos dias, que é uma igreja que ia ser rica, mas que ia fazer tanto barulho que ele não ia escutar, ia colocar ele para fora, tanta música, tanto grito, tanto salto pulando aqui, que ele está lá fora batendo e as pessoas estão fazendo tanto barulho aqui dentro, que ele não está escutando ele lá fora batendo. Eu estou à porta e estou batendo, mas vocês estão fazendo muito barulho e estão escutando eu bater. Com a gravidade da igreja do último dia, está se soberbecendo com conhecimento, com talento. As pessoas estão confundindo talento com unção, porque a pessoa canta bem, tem uma dicção boa, eles confundem talento com unção. Talento, Zezé de Camargo tem de sobra, vai no show dele, se as pessoas não choram, desmaia, tem que ter ambulância para levar as pessoas. Talento e confunde, por isso que a música é perigosa. A música é muito perigosa, porque a música ela tem o poder de diagnosticar, ela tem o poder de ressuscitar emoções que estão lá no fundo da sua alma, viu? Por isso que Davi disse: porque estás abatido, ó minha alma, não te perturba de mim, te aquieta. Quando eu estiver no culto, não se manifeste, porque às vezes se eu quisesse fazer os irmãos chorar aqui, eu contaria uma história triste, os irmãos iam chorar, porque a alma tem o poder de se manifestar rápido, com choro, com grito. É por isso que os pregadores estão usando essa tática, contando história triste. Eu era drogado, vai começar aquela história melancolosa, põe um fundo musical para emocionar as pessoas. É a alma. Então confundindo o culto, que é para ser em espírito. Deus só recebe meu culto quando é em espírito, não é quando é com a alma. Não é quando é com a alma. Posso passar a noite toda aqui, se eu não cultuar a Deus em espírito. João 4 diz: se eu não cultuar a Deus em espírito. 4:24 diz: meu Pai está procurando aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Não é com a alma. Nós temos que aprender a diferenciar culto melancólico com a alma e culto em espírito. Deus só recebe em espírito, não recebe com a alma. Não recebe com a alma. E o intuito da alma é se sensibilizar com situações difíceis, ou com música romântica, viu? Então a alma entra nesse quesito. E esse foi o período da igreja de Laodiceia, que Deus aponta para eles: você tem tudo isso, você testifica disso, achando que eu estou aí, mas os talentos estão me colocando lá fora, eu estou na porta aqui batendo. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu vou entrar. O que ele disse lá: se alguém ouvir e abrir a porta, eu vou entrar. Não é um apelo. A porta da graça está dizendo aqui que está prestes a se fechar. Esse aqui é o convite que está falando. A porta está prestes a se fechar. Esse cenário aqui depois vai se passar um período, e 1000 anos depois dessa revelação aqui vai se acontecer, vai se levantar em algum lugar do universo o trono branco. E o julgamento vai ser conduzido pelo próprio Deus. Naquele dia o convite vai estar lá. Imagine o tamanho do livro, que vai estar escrito o nome dele de Adão. Nós que estamos vivos aqui e os que ainda vão nascer. Vai ser a reunião mais longa de todos os tempos. A última vez que o Papa Carol Voitina esteve aqui no Brasil, que é o Papa João Paulo II, lá em São Paulo, fez uma multidão direta, acampada lá só para ver o Papa passando. Tinha mais de 200.000 pessoas para ver um homem, de longe ainda, que não tinha poder fazer nada. A história diz que também tanto o Cabo Nero como Napoleão Bonaparte tinham ao seu dispor cerca de 1 milhão de soldados, só esperando ele falar: vai. Ele dizia: olha um tanto de gente. Mas essa reunião aqui que vai se acontecer depois desse mareado todo aqui, desses períodos da igreja, a Bíblia diz que vai ser a maior reunião de todos os tempos, porque lá vai estar os mortos desde Adão, nós que estamos vivos e os que ainda vão nascer ainda. Imagine a multidão de gente que vai estar lá nesse dia.
Nesse dia, a Bíblia diz que os céus se passaram, a terra se passou. Não sabe quanto tempo vai durar essa reunião, se é 2 horas, se é 1000 anos, se é 10.000 anos, se é um século, se é um milênio. A única coisa que eu sei com certeza absoluta é que todos aqueles que estão lá, você que vai estar lá, não vai poder se locomover do seu lugar, até que aquele que está sentado no trono julgue um após um. Lembra do livro? Lá você não vai precisar falar, Senhor, ele disse, eu conheço as suas obras. Senhor, mas eu conheço as suas obras. Não, mas Senhor, eu conheço as suas obras. Quando você se apresentar lá, não vai ter esse negócio, mas eu não. Não, Jesus diz, eu conheço, eu sei o que você fazia, eu sei onde você andava, o que você falava, eu conheço ela. Não vai tentar enganar o juiz naquele dia. Lá você não vai fazer que no julgamento, o advogado vai ter protesto meritíssimo, lá não vai ter essa oportunidade. E o promotor tréplica, não, lá não vai ter essa oportunidade, porque o advogado agora não é mais advogado. Hoje ele é advogado. Quando você peca, ele levanta lá no trono e diz, protesto meritíssimo. Ele levanta a mão furada, a Bíblia diz que está furada a mão dele. Ele levanta e o rei, lá no país, está perdoado. Está perdoado. Quando você pega, ele levanta protesto meritíssimo. Aqui a mão. Ele foi lavado. É uma igreja que nasceu lavada, remida com sangue. É uma igreja, protesto. Protesto. Aí você continua vivo, porque o salário do pecado é a morte. Toda vez que eu pego, o Satanás já levanta, tem que morrer, e ele protesta. Você pegou, de repente, o inimigo, ele é ligeiro, tem que morrer, e ele levanta. O advogado não para. O advogado da nossa causa, ele não para. O inimigo é o tempo todo acusando. Pegou o advogado levantando, pegou ele, levanta e mostra lá. Senão, não, ainda tem a chance, está vivo ainda. Está vivo ainda, está aqui para ouvi-los. Eu conheço as suas obras. Essa invocação que Deus nos colocou como mapa, para nós entender, decifrar ela, somente a partir do momento que você andar em espírito, e em verdade que você vai conseguir compreender o que é o mapa, como é que eu vou destrinchar esse mapa, porque o 6, a Bíblia diz que é o número do homem. A Bíblia da história diz que Jesus foi julgado, não foi como nós pregamos aqui hoje, foi preso na quinta e morto na sexta, não foi 6 dias de julgamento, foi uma semana apanhando, não foi só um dia, no 7º ele foi crucificado, no 7º, não foi, pregou aqui na quarta-feira e na sexta, foi uma semana, 6 dias apanhando, de dia ficava preso lá, de noite eles pegavam, amarravam ele, saiam levando ele e chicoteando, porque era um julgamento irregular, fora da lei. Então de dia ele ficava lá sofrendo, sangrando o dia todo, de noite e apanhando a noite toda, 6 dias, a ponto de eu chegar na cruz e não ter mais sangue. Quando o soldado fura ele, sai água. Por que saiu água? Porque agora naquele momento ali foi gerada a igreja, lavada e remida com o sangue dele. Naquele momento, você e eu nascemos como igreja. Naquele momento, não tinha mais sangue no seu corpo, não tinha mais sangue, passou 6 dias apanhando, no 7º dia foi crucificado, e para nossa alegria, ele ressuscitou, é o único que morreu e ressuscitou. A morte não tem mais poder sobre ele, por isso que ele, naquele dia, depois desse juízo, ele vai pegar a morte e o inferno e jogar no lago de fogo. A morte do inferno e os anjos e seus demônios vai ser jogado naquele período. Então esse é o período da igreja que nós temos que estar observando. Os irmãos estão vendo os acontecimentos acontecendo por aí, o lastrar das coisas, o rio Eufrates secando, o mar morto produzindo peixe. Está tudo escrito isso aqui no livro do Apocalipse, está tudo escrito isso. É o princípio. Quando desenrolar, se as coisas acontecerem como está prestes a acontecer, a igreja vai ser pega de surpresa, sendo que está aqui anunciado já essas coisas. Está sendo anunciado, porque Deus não precisa de advogado, Deus é a verdade. Tem muitas pessoas achando que precisa defender Deus.
Porque o sistema ensinou eles dessa forma. Ah, aconteceu uma coisa boa, Deus. Aconteceu uma coisa, não foi o diabo, não é assim? Ah, irmão, isso aqui é do diabo. Mas quem foi que deu para ele? Salmo 24 diz que do Senhor é a terra em toda a sua plenitude. Isaías 6, ele disse assim, ó, toda a terra está cheia da glória de Deus. Toda, não é só a igreja, não. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Ele veio aqui como misericórdia. O livro do Apocalipse é o último. Nesse dia aqui, o último capítulo da história vai se fechar. É o último. Esse tempo que nós marcamos, o tempo Cronos, não vai existir mais. É o último capítulo da minha e da sua vida aqui como mortal. Como mortal. É o último. É o último capítulo. Se encerrou a história ali. Está vendo quando você bebe aqui? Você é o autor da sua própria vida. Quando você chega nos portões eternos, se encerra, se fecha, se coloca de pé. Se coloca de pé. Eu falei que os portais se fecham. Mas não vai chegar lá ninguém inocente. Ele vai chegar lá e essa voz vai estar ecoando. Quando você chegar aqui no trono, essa voz dele vai estar ecoando no teu coração, ele dizendo assim, ó, eu conheço as tuas obras. O trono da santidade vai estar lá e ele vai dizer assim, eu conheço as tuas obras. Dia 12 de abril de 1912, 12 de abril de 1912, um grande navio, já aconteceu filmes sobre ele, o Titanic. Dia 12 de abril, quando deu 3 horas da tarde, alguém que estava aqui em terra firme, pega o rádio e passa por esse grande cruzeiro. 3 horas da tarde, ele passa dizendo, Mayday, Mayday. A 8.000 milhas de onde você está aí, tem uma pedra de gelo. Desvia, porque se vocês baterem nele, vai afundar. Ainda dá tempo, era 3 horas da tarde, e avisando, dá tempo. A ignorância de quem estava conduzindo aquele navio, esse navio tinha mais de 2.300 e poucas pessoas, todo de ferro, sua pedra de gelo, um navio desse aqui vai esbagaçar ela. E não deu ouvido. Deu 6 horas da tarde, ele continuou dizendo, ainda dá tempo de desviar. Ainda dá tempo. Passando o rádio, desvia porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Mas o cidadão que estava aqui no piloto continuou com a ignorância. Esse navio aqui, para pedra de gelo, tanto ferro desse aqui, vai ser barrado pela pedra de gelo. Quando Deus ora, ele passou a última mensagem, 10 horas da noite. Vocês têm 5 minutos para desviar o navio. 5 minutos para desviar o navio. Ele desligou o rádio, viu que 5 minutos depois ele não desviou o navio. Ele passa a mensagem 10h15 da noite de novo. Vocês teve a oportunidade, que Deus ajude vocês agora. Que Deus ajude vocês. Irmãos, ler a história que quando chegou 11 horas da noite, ele chocou-se com aquela pedra de gelo. Um navio maior do que essa igreja, mas essa igreja, todo de aço, de ferro, começou a inclinar no Oceano Atlântico. A história diz que estava 15 graus abaixo de zero, congelava automaticamente, batia lá dentro já congelava. Estava hipotermia na hora. O navio começou a inclinar. Porque eles não deram ouvido ao mensageiro que estava dizendo aqui, ó, vocês estão vendo aí a carta de Laodiceia avisando, ainda dá tempo de vocês se desviar do inferno, porque no final de uma vida sem Deus está o inferno. Ainda dá tempo de você se desviar dele, porque Jesus disse aqui, somente aquele que vencer, não só eu sou crente, não, só aquele que vencer. Ainda dá tempo, se você ainda pratica alguma arte aí, ainda dá tempo de você se desviar. Ainda dá tempo de se desviar. Se desvia, porque no finalzinho dessa vida sem Deus,
vai estar o inferno. Mas eles não deram ouvido ao pastor pregando, não deram ouvido aos pregadores que vinham aqui e diziam: vai chegar o dia que eu não vou ter mais oportunidade, não vai ter como eu desviar mais. Quando o pastor falando da morte aqui, quando eu se desviar daqui, quando as portas da eternidade se abrirem diante de mim, não vai ter como eu falar: espera só um minuto aí, deixa eu ir, né? Meu pai, me perdoa, não tem mais oportunidade. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, que todos